Será que o tão esperado encontro entre o presidente do Corinthians, Osmar Stabile, e o conselheiro André Castro, que garante ter investimentos acima de 5 bilhões de reais para o Corinthians, aconteceu? Corinthians tem muita preocupação com os grandes riscos de sofrer mais um transfer ban pela compra não paga do meia argentino Rodrigo Garro, e o ex-treinador do Sub-20 do Timão, Orlando Ribeiro, desabafou sobre a sua demissão do Corinthians. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre o desabafo do ex-treinador do Sub-20 do Corinthians, Orlando Ribeiro, que foi demitido no final do mês de julho após campanha ruim do Timão no Campeonato Brasileiro da categoria. Em outubro de 2024, o Corinthians contratou o treinador Orlando Ribeiro para a equipe do Sub-20. Ele que chegou em um período ali já de transição final visando a Copinha 2025 e acabou conseguindo um grande resultado na Copinha. O Corinthians ficou com a segunda colocação da competição. Tivemos 2-0 de vantagem contra o São Paulo na decisão, mas infelizmente acabamos tomando a virada. Absolutamente que Corinthians era para ter sido campeão, ninguém comemora vice-campeonato, mas analisando as circunstâncias, uma equipe que teve que ser remontada usando muitos jogadores sub-17, porque a maioria foram para os profissionais. Então, Orlando Ribeiro conseguiu ter um início promissor, mas no final das contas, depois de resultados ruins no Campeonato Brasileiro, o Sub-20, o treinador acabou sendo demitido no final do mês de julho pelo novo presidente já, o Osmar Stabile. Então, o Orlando, alguns meses depois dessa saída, ele acabou concedendo uma entrevista e acabou fazendo um desabafo, dizendo que foi injusta a saída dele. Vamos para as palavras dele. Acredito que foi um momento inoportuno para a gente ter saído. É um momento que a gente entende que não foi bem explicado o porquê que saiu somente por causa da campanha. E a campanha no Brasileiro foi melhor que do ano passado. Então, o Orlando considerou injusta a saída dele, não entendeu, não recebeu explicações corretas. Na questão da campanha, o Corinthians nessa temporada ficou com a 15ª colocação no Brasileiro da categoria. E 2024, o Corinthians havia ficado na 18ª colocação. Então o Orlando acabou fazendo um desabafo sobre a sua demissão do Timão, na visão dele considerada injusta. A minha opinião quanto a esse desabafo do Orlando Ribeiro é a seguinte. Bom, eu conheci o Orlando no período em que eu estive no Corinthians e absolutamente que o Sub-20, principalmente no Brasileirão, a situação foi bastante complicada, inclusive até com chances de queda. Então foi um campeonato brasileiro ali com muita tensão, mas tivemos um excelente resultado na Copinha desse ano. Corinthians que em 2024 nós fomos os campeões e em 2025 nós chegamos à final. Por que eu considero para vocês que o trabalho do Orlando visando a Copinha teve um grande resultado? Ele chegou em outubro e já nesse período já tem que estar praticamente tudo resolvido para a Copinha, porque você termina outubro, vem novembro, os jogadores continuam trabalhando e em janeiro já vem o campeonato, que é o principal torneio da categoria no nosso país. Então, conseguindo montar uma equipe, utilizando muitos jogadores mais jovens, que tinham pouca experiência no Sub-20 e conseguir chegar em uma final, ao meu ponto de vista, o trabalho acabou sendo com saldos positivos, na minha modesta e humilde visão. Agora, no Campeonato Brasileiro, o Corinthians teve jogadores com pouca experiência. Claro, tem que sempre haver uma preparação para a base do Corinthians sempre brigar
por resultados lá em cima, mas com a saída de muitos jogadores para o profissional, absolutamente que o treinador acabou ficando sem opções e tivemos ainda muitas contratações na base de jogadores que não tiveram nenhum rendimento. Então o Orlando tem todo o direito de contestar a saída dele, isso é normal, mas eu, analisando o contexto geral, o trabalho dele não foi ruim, mas absolutamente que o Campeonato Brasileiro e treinadores vivem de resultados, não importa o que fez há alguns meses atrás, e sim os resultados, e a equipe com ele no Brasileirão não conseguiu evoluir. Entendam por que o Corinthians tem muita preocupação em caso que envolve o meio-campista Rodrigo Garro. Em janeiro de 2024, o Corinthians confirmou a contratação do meio-campista argentino Rodrigo Garro, no início da gestão Augusto Melo. Uma compra na casa de quase 40 milhões de reais, com o Corinthians dando uma entrada acima de 20 milhões, e o jogador veio naquele momento como uma das principais contratações do Timão naquele elenco que foi remontado no ano passado. O Garro rapidamente apresentou resultados positivos, mas o Corinthians acabou não cumprindo com o restante das obrigações da compra. O Corinthians não pagou a equipe do Tadieres, ao qual comprou o jogador. Ainda no ano passado, a equipe argentina entrou com uma ação na FIFA, o Corinthians foi condenado na FIFA, recorreu ao CAS e agora, a qualquer momento, pode sair a sentença. O Corinthians hoje deve algo na casa de 24 milhões de reais aos argentinos pela compra do jogador. O presidente do Tadieres já, por várias vezes que ele teve a oportunidade de falar, ele detonou o Corinthians dizendo que torcer para o Corinthians cair para a segunda divisão por não pagar. Na Itália acontece isso. Recentemente, ele disse que como pode o Corinthians estar com o melhor meia do futebol brasileiro sem pagar. Então, absolutamente que os argentinos estão muito revoltados. E o que preocupa é essa questão. O Corinthians já tem uma condenação na FIFA, já tem um transfer ban, que é a do não pagamento pelo zagueiro Félix Torres, caso muito parecido, dá a entrada e não paga mais nada. Então esse transfer ban, o Corinthians já foi condenado, estamos impedidos de contratar desde o dia 12 de agosto, a janela de transferências fechou no dia 2 de setembro e o Corinthians não teve condições mais de anunciar reforço, somente o Vitinho nessa segunda janela de transferências. Então dentro do Corinthians havia até uma intenção de começar a tentar iniciar conversas com os representantes, com a diretoria do Tadieres, mas com essas palavras do Andrés Fassi, hoje o clima é de preocupação dentro do Corinthians em relação, porque já está no CAS e a qualquer momento pode vir essa segunda punição e claro, com duas sanções da FIFA, o Corinthians pode sofrer punições ainda maiores, como por exemplo, até perder pontos no Brasileirão. Lembrando que não é somente os 24 milhões aproximadamente do Garro, também tem a questão do Rojas, que em breve eu vou explicar para vocês certinho em que pé as coisas estão. 40 milhões do Rojas, que o CAS deu mais 30 dias ao Corinthians na semana passada, e também quase 7 milhões de reais devendo ao Shakhtar Donetsk pelos empréstimos do Maicon acumulado nos últimos anos. A minha opinião quanto a essa questão do Corinthians ter essa preocupação em relação à compra do Garro é a seguinte: primeiramente, o jogador veio como uma das principais contratações, era o melhor jogador da equipe do Tadieres, e claro que o não pagamento acabou causando muita revolta dentro da cúpula argentina. Então hoje, após sofrer um transfer ban e correr o risco de sofrer outro, sinceramente, essas questões deveriam ter sido colocadas como prioridades, mas não aconteceu. Aí a janela fechou, o Corinthians meio que tira o pé nas tentativas de negociações com o Santos Laguna, e agora, para não sofrer outro transfer ban e acumular outra punição, e de repente a FIFA aplicar sanções mais severas, como por exemplo perder pontos, o Corinthians tenta resolver os transfer bans que ainda não sofremos. Mas eu pouco acredito que o presidente do Tadieres aceitará fazer alguma negociação se não for receber à vista. E não estou garantindo nada aqui, mas pelas palavras dele, eu acho pouco provável isso acontecer. Então, problemas, aliás, relacionados a esses possíveis transfer bans, problema relacionado ao Rodrigo Garro, eu acredito que isso não interfira em nada ao jogador, mas
o Garro acompanha tudo isso daí, e de repente, será que ele não pensa, poxa, os caras me compraram e não me pagaram? É claro, é uma questão diferente, o jogador tem que estar focado nos jogos, o importante é ele estar recebendo, mas é um absurdo o Corinthians ter comprado mais um jogador e não ter cumprido mais uma compra feita na gestão do Augusto Melo, que infelizmente acabaram não pagando. E claro, quem acaba levando o nome é sempre o nosso Corinthians. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre uma das dúvidas que ficaram durante essa última semana. Será que o conselheiro André Castro e os possíveis investidores que garantem ter investimentos que podem chegar em até 1 bilhão de dólares, algo na casa de 5 bilhões e 500 milhões de reais para o Corinthians, se encontraram com o presidente Osmar Stabile? No início da semana passada, eu trouxe uma informação para vocês que poderia acontecer nessa última semana que se passou um encontro entre o André Castro, conselheiro que concorreu à eleição indireta que aconteceu dia 25 de agosto, e seus investidores, GSP Holding e Companhia Limitada, que não sabemos as outras empresas, poderiam se encontrar com Osmar Stabile no Parque São Jorge. Por quê? Corinthians sem compromissos. O Stabile chegou a dizer no canal Voz das Arquibancadas FC que gostaria de conversar com o André Castro, que havia até brincado com o André Castro no dia da eleição, querendo os mais de 5 bilhões, mas esperava-se uma reunião profissional mesmo entre os dois nessa última semana no Parque São Jorge. Eu trouxe a informação no início da semana e agora eu quero atualizar vocês como que as coisas chegaram até mim. Vamos lá, recapitulando. Um encontro estratégico para a semana passada estava previsto no Parque São Jorge entre o Osmar Stabile e o André Castro, e GSP Holding e os investidores que garantem ter mais de 5 bilhões para investirem no Corinthians. O tema da reunião, absolutamente, que eram esses bilhões, e eu entrei em contato com o André Castro na última quinta-feira para perguntar sobre essa questão, se isso havia sido resolvido, se essa reunião tinha alguma previsão de acontecer. O André Castro me revelou que ainda não conversou com o Stabile. Por quê? Porque ele e os investidores ainda estão fazendo alguns ajustes pelo fato de que a principal condição para esses investimentos era, no caso, ele vencer a eleição. Então agora eles estão estudando uma estratégia, segundo ele, para levar esses investimentos, possíveis investimentos, da melhor forma possível para o atual presidente, o presidente eleito, o Osmar Stabile. Ainda o André fez questão de me dizer que ele, como conselheiro e corintiano, ele quer o melhor para o clube, está trabalhando para tentar viabilizar o melhor para o Corinthians nesse momento. Então, essa reunião ainda não aconteceu e ele nem soube me detalhar mais ou menos se pode acontecer ou quando vai acontecer, mas absolutamente que eu vou ficar acompanhando e perguntando para saber realmente, porque a partir do momento que foi lançada a possibilidade de ir conversar com o presidente, para mim tem que ir e resolver isso quanto antes para sabermos se realmente tem algo ou não, porque até quando ficaremos nessa de repente se prometer coisas e de repente não cumprirem. Não estou dizendo que esse é o caso, quem me conhece sabe que eu não trabalho dessa forma, mas claro que eu vou acompanhar até o final, pois eu quero saber realmente tudo, se tem realmente ou não. A minha opinião quanto a essa questão envolvendo possível reunião entre André Castro, investidores, mais de 5 bilhões de reais, o Stabile, é a seguinte. Bom, sinceramente, alguns detalhes precisamos frisar nessa questão. Exemplo, eu no lugar do Stabile já teria ligado para o André e convidado ele para ir até o Parque São Jorge e aí questionaria aí, você tem? Podemos conversar? Quais serão as condições? E aí, pega tudo isso, apresenta no compliance,
analisa se tudo realmente vai acontecer, porque passando pelo compliance, absolutamente que se for algo de risco, o compliance não aprovará. E claro, depois que ele revelou a empresa, muitos questionamentos, o banco que não é banco, eu sempre dizendo a vocês que para mim faltava garantias, o André Castro tinha que apresentar mais garantias, como por exemplo a GSP Holding, que ganhou uma baita de uma notoriedade na mídia com isso, uma holding que cuida de finanças de outras empresas. Para mim, eles teriam que ter apresentado essas empresas urgentemente, porque dependendo da empresa ou das empresas, poderia aumentar a credibilidade ou diminuir, mas uma coisa é fato, rapaziada, eu não vou parar de ficar perguntando sobre isso, é o que eu vou falar para vocês aqui. Por quê? Por que eu vou ficar perguntando? Porque aconteceu esse do André, ele apareceu, revelou o nome da empresa, a GSP Holding ganhou maior notoriedade, estou falando até hoje deles aqui, e se nós deixarmos cair no esquecimento, e amanhã pode surgir outro. Opa, também vou lá, vou dizer que eu tenho isso, aquilo, dou notoriedade a uma empresa e tudo bem. Não, não, vou até o final para saber tudo isso. Não estou aqui dizendo que o André não tem nada, eu não tenho condições de saber, eu só quero saber a verdade. Tem tudo, beleza, vamos lá no clube, vai comprovar. Ah, eles não vão fazer o investimento com o atual presidente. Tudo bem, eles têm total direito. Mas o André, como conselheiro, sabendo da situação que o clube está, ele tem obrigação de tentar ajudar de uma certa forma. Então é por isso que eu vou ficar em cima disso. Porque hoje foi o André e de repente amanhã aparece outro, entenderam? Então vou ficar acompanhando. Foi um assunto que ganhou muita atenção da mídia e não vou descansar enquanto saber exatamente se tem ou não tem. Nós vimos aí, era o CEO que tem processo, é isso, é aquilo e tudo mais, então temos que saber sim se realmente tinha algo ou não. Até o momento, nada foi apresentado, houve muitas coisas negativas em relação à empresa, então hoje eu estou mais para dizer para vocês, capitão, você acha que tem ou não tem? Hoje é muito mais fácil eu dizer para vocês que não tem nada do que continuar de repente sonhando que algo possa ter, mas não vou parar de perguntar enquanto tudo isso não for esclarecido da melhor forma possível para o corintiano, porque já estamos cansados de promessas vazias. Galera, então as notícias do Corinthians de hoje eram essas, espero que vocês tenham gostado, como sempre eu peço, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, o treinador Orlando Ribeiro, vocês acompanharam o trabalho dele, consideraram injusta a demissão dele? E sobre essa questão, Rodrigo Garro, preocupação com outro transferban, vocês acreditam que no final das contas ainda conseguirá haver um entendimento entre Corinthians e Tadieres, ou vocês acham que esse será mais um transferban inevitável? E quanto a essa questão do André Castro, encontro ou não com o Stabile, o que vocês estão pensando nesse momento sobre isso após o conselheiro ter ganho muita notoriedade quando surgiu com esses possíveis investimentos acima de 5 bilhões para o Timão? O que vocês pensam? Por favor, comentem aí. Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal. Ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço e vai, Corinthians!